Eles estão misturando veneno nas bebidas. E talvez você já tenha consumido e investigações revelam uma rede criminosa. Metanol, um subproduto industrial barato e letal, sendo misturado intencionalmente às bebidas. Destilarias clandestinas operam nas sombras, enganando consumidores e autoridades. Os primeiros sintomas: dores de cabeça, náuseas, tontura, facilmente confundidos com ressaca. Mas depois, cegueira, coma, morte. Enquanto órgãos públicos vasculham laboratórios forenses e intensificam apreensões. A pergunta que fica é: quem está por trás dessa trama mortal? Mas tudo mudou quando detectar um fluxo inédito de metanol puro atravessou fronteiras. Você não está sem armas. Aqui vão 3 medidas que podem salvar vidas. Compre apenas de estabelecimentos confiáveis, com nota fiscal e reputação. Desconfie de precinhos muito baixos. O barato pode estar sendo pago com sangue. Se notar algo estranho no lacre, rótulo ou sabor, não consuma. Denuncie imediatamente. Gostou dessas dicas? Se inscreva para eu te mostrar os bastidores de como essas redes agem e como podemos detê-las juntos. Deixe nos comentários. Você já teve dúvidas sobre a procedência de alguma bebida? Vamos conversar. As investigações preliminares revelam um cenário sombrio. Não se trata de um erro isolado, mas sim de uma complexa rede criminosa de falsificação e contrabando. Metanol, um subproduto industrial barato e letal, é intencionalmente misturado às bebidas para aumentar o volume e o lucro de forma ilícita. Destilarias clandestinas operam nas sombras, explorando a alta demanda por produtos acessíveis e a fragilidade da fiscalização. Essas operações demonstram total desrespeito pela vida humana, e a crueldade por trás desse esquema é chocante. O impacto econômico e social dessa crise é igualmente devastador. Bars, restaurantes e distribuidores veem a confiança de seus clientes ruir, resultando em quedas drásticas nas vendas. Produtores sérios, que investiram anos na construção de suas marcas e na qualidade de seus produtos, são agora injustamente atingidos pela desconfiança generalizada. A reputação de todo um setor está em jogo, manchada pela irresponsabilidade criminosa de poucos. A incerteza paira sobre o mercado, exigindo atenção redobrada de todos os envolvidos. Em resposta, autoridades sanitárias e policiais intensificaram as operações de fiscalização e apreensão. Laboratórios forenses trabalham incansavelmente para analisar amostras e identificar as origens da contaminação, enquanto alertas públicos são emitidos constantemente, orientando a população sobre os riscos e as precauções. Contudo, a dimensão do esquema criminoso e a dificuldade em rastrear cada garrafa tornam a tarefa hercúlea. A sensação de vulnerabilidade ainda persiste em muitos lares, apesar dos esforços contínuos das autoridades. Os sintomas da intoxicação por metanol são traiçoeiros, mascarando-se inicialmente como uma embriaguez comum ou uma ressaca forte. Dores de cabeça intensas, náuseas, vômitos e tontura podem ser os primeiros sinais, facilmente subestimados. Porém, o quadro se agrava rapidamente, levando a distúrbios visuais severos, cegueira permanente, convulsões, coma e, em muitos casos, a morte. A intervenção médica imediata é vital, mas o tempo é um inimigo cruel e cada hora de atraso diminui drasticamente as chances de recuperação sem sequelas. Diante desse cenário alarmante, a vigilância do consumidor é uma defesa essencial. Verificar selos de segurança, rótulos completos com dados do fabricante e número de registro, desconfiar de preços excessivamente baixos e comprar apenas de estabelecimentos idôneos tornam-se medidas de autoproteção indispensáveis. Este texto tem como objetivo não apenas informar sobre a extensão dessa crise, mas também capacitar o leitor com o conhecimento necessário para navegar por essa onda de incerteza e proteger-se. É fundamental estar atento e agir preventivamente. Para os que sobrevivem, a batalha não cessa com a alta hospitalar. Cegueira permanente, danos neurológicos e sequelas renais são cicatrizes físicas que demandam reabilitação contínua e a adaptação de toda uma vida. As feridas invisíveis, como o trauma psicológico da experiência e a profunda desconfiança em produtos básicos, desestruturam famílias e sobrecarregam cuidadores, roubando a dignidade de muitos. O impacto na saúde mental é profundo e duradouro. A complexidade dessa teia criminosa é assustadora. Ela se estende de fábricas clandestinas,
muitas vezes escondidas em galpões abandonados. Há canais de distribuição que se infiltram sorrateiramente na cadeia legítima de suprimentos. Intermediários, transportadores e até varejistas desonestos formam uma rede bem organizada, com ramificações que tornam a tarefa de desmantelamento extremamente árdua. Identidades falsas, veículos sem registro e rotas de contrabando consolidadas dificultam sobremaneira o trabalho das forças-tarefa. Para as autoridades, a luta é contra um inimigo sem rosto, taticamente adaptável e resiliente. A corrupção pontual em algumas esferas, embora não generalizada, permite a persistência de certas operações, dificultando a coleta de provas e a prisão dos verdadeiros mentores. A legislação existente, muitas vezes, não prevê penalidades à altura da gravidade, tratando como falsificação o que é, na prática, assassinato em massa pela introdução intencional de metanol. Há uma necessidade urgente de revisão e adequação legal. Nesse cenário, a mobilização comunitária é crucial e indispensável. Vizinhos que reportam atividades suspeitas, comerciantes que fiscalizam seus fornecedores e consumidores que denunciam irregularidades tornam-se olhos e ouvidos adicionais para as autoridades. Vizinhos que reportam atividades suspeitas, comerciantes que fiscalizam seus fornecedores e consumidores que denunciam irregularidades tornam-se olhos e ouvidos adicionais para as autoridades. O conhecimento compartilhado sobre os riscos e as características de produtos adulterados é uma arma poderosa contra a ignorância explorada pelos criminosos. Programas de conscientização em escolas, associações de bairro e centros comunitários também desempenham um papel vital na prevenção. Esta crise expõe a fragilidade de um sistema, onde a ganância se sobrepõe cruelmente à vida humana, revelando falhas estruturais que precisam ser urgentemente corrigidas. A resposta pode surpreender. Rodrigues Pereira foi enfático ao afirmar que a aparência e o preço são, lamentavelmente, indicadores insuficientes para garantir a segurança. A sofisticação das quadrilhas criminosas alcançou um nível alarmante, reproduzindo rótulos, selos de autenticidade e códigos de barras com uma precisão que desafia a detecção. Os falsificadores ajustam o valor de venda para não levantar suspeitas, tornando a identificação ainda mais difícil. Confiar apenas nesses elementos, portanto, é um risco inaceitável. A verdadeira proteção reside na origem, afirmou o secretário. Ele enfatizou a importância primordial de adquirir produtos apenas de estabelecimentos idôneos, que forneçam notas fiscais claras e possuam reputação consolidada. Supermercados conhecidos e distribuidores autorizados, que demonstram rigor em sua cadeia de suprimentos, são a primeira linha de defesa do consumidor. Comprar de vendedores ambulantes, feiras clandestinas ou sites sem credibilidade verificada é um convite aberto ao perigo. Além da escolha do local de compra, o secretário apelou à vigilância ativa do consumidor. Qualquer alteração sutil no sabor, odor ou cor da bebida, mesmo com o lacre intacto, deve ser um alerta imediato. Não hesite em descartar o produto e, mais importante, em denunciar. Ele instou. Canais como o Disque Denúncia, as ouvidorias de órgãos de defesa do consumidor e as polícias estão preparados para receber e investigar essas informações cruciais. A colaboração da população é fundamental para o combate eficaz a essas práticas criminosas. Pereira detalhou que forças-tarefas conjuntas envolvendo Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA intensificam operações de fiscalização. Essas ações ocorrem em portos, fronteiras e grandes centros de distribuição. A troca de informações entre as agências é crucial para mapear rotas de contrabando e desarticular laboratórios clandestinos. A tecnologia, com sistemas de rastreamento e análise de dados, também é uma aliada poderosa. Ela permite identificar padrões e pontos nevrálgicos da rede criminosa, auxiliando na repressão. Contudo, o secretário foi categórico: a repressão, por si só, não basta para erradicar o problema. Estamos lidando com uma hidra, metaforizou ele, cortamos uma cabeça e outras duas surgem. A solução exige uma abordagem multifacetada. É fundamental a revisão legislativa, o investimento em educação para o consumo consciente e a modernização dos mecanismos de controle sanitário e fiscal. Só assim será possível combater efetivamente a complexidade do crime organizado.
A mobilização comunitária emerge como pilar essencial neste combate. Vizinhos e comerciantes podem ser os olhos e ouvidos que as autoridades não conseguem ter em todos os lugares, reportando irregularidades. A experiência de químicos, toxicologistas e especialistas em segurança alimentar, que já alertavam para os riscos do mercado informal, é agora reconhecida como vital. Suas pesquisas e análises são subsídios inestimáveis para aprimorar estratégias de detecção e prevenção. Esta crise do metanol transcende a simples fraude, escancarando as profundas cicatrizes econômicas e sociais que a criminalidade organizada pode infligir a uma nação. Um detalhe crucial, que muitos não imaginavam, é que a conscientização de que somos todos parte da solução é o primeiro passo para restaurar a segurança e a confiança. A engenhosidade dos criminosos, que utilizam tecnologia e logística sofisticadas, ultrapassa a capacidade de detecção do consumidor médio. A simples inspeção de um rótulo ou lacre, por mais atenta que seja, revela-se insuficiente diante de falsificações tão elaboradas. A segurança, portanto, precisa ser construída em múltiplas camadas, indo muito além do ponto de venda. Por essa razão, o secretário Pereira sublinhou a urgência de uma abordagem multifacetada. A vigilância individual deve ser complementada por uma ação coordenada das forças de segurança, dos órgãos reguladores e por uma legislação mais robusta. A repressão policial, crucial para desmantelar as quadrilhas, é apenas uma das frentes de combate a essa praga. Sem reformas legislativas para endurecer penas e facilitar a rastreabilidade de ponta a ponta, o crime persistirá. Educação e mobilização comunitária são pilares essenciais, capacitando cidadãos a reconhecerem sinais de alerta e a denunciarem, tornando-os agentes ativos da segurança. As operações de fiscalização, intensificadas desde o início da crise, têm revelado a profundidade dessa rede criminosa. Laboratórios clandestinos operam com eficiência assustadora, mimetizando engarrafamento e rotulagem para enganar até os olhos mais treinados. A complexidade do esquema exige inteligência policial de ponta e colaboração interinstitucional. A resiliência da rede é um desafio constante, exigindo alerta permanente de sociedade e Estado. Restaurar a confiança requer transparência nas investigações e punição exemplar. Com esforço coletivo e contínuo, a conscientização de todos é o primeiro e vital passo para restabelecer a segurança e a confiança dos brasileiros. A engenhosidade dos criminosos não se limita a replicar rótulos, mas estende-se à mimetização de cadeias de suprimento inteiras. Eles exploram as brechas regulatórias e a vastidão territorial do país, movendo produtos adulterados através de rotas logísticas complexas. Muitas vezes, valem-se de veículos de carga legítimos e até mesmo da logística reversa de embalagens para reintroduzir garrafas falsificadas no mercado. Essa sofisticação torna a detecção um desafio colossal, exigindo uma reengenharia completa dos métodos de fiscalização e controle. Os criminosos estão sempre um passo à frente, adaptando suas táticas a cada nova barreira imposta. A cada nova vítima hospitalizada ou, tragicamente, a cada óbito confirmado, a onda de pânico se intensifica. Isso corrói a confiança em todos os níveis do comércio e da vida social. Famílias inteiras são dilaceradas não apenas pela perda, mas pela devastação de sequelas permanentes, como cegueira irreversível, danos neurológicos severos e falência de órgãos que exigem cuidados contínuos e caríssimos. O clamor público por justiça e por medidas eficazes ecoa em praças, redes sociais e meios de comunicação. Essa pressão obriga o governo a demonstrar resultados concretos e a combater a sensação de impunidade que alimenta a audácia dos criminosos. Em resposta à magnitude da crise, uma força-tarefa interministerial foi estabelecida com caráter de urgência. Ela congrega especialistas de diversas áreas críticas: saúde pública, segurança alimentar, inteligência policial, direito penal e economia. Seu mandato é claro e ambicioso: mapear exaustivamente a rede criminosa, em todas as suas ramificações, identificar seus líderes e desmantelar a infraestrutura complexa que sustenta essa indústria da morte. A coordenação entre agências federais e estaduais, antes esporádica e burocrática, tornou-se uma prioridade inegociável. Reconhece que a fragmentação de esforços é um convite aberto para a proliferação do crime organizado.
A tecnologia, que os criminosos usam com maestria a seu favor para operar nas sombras, agora é também uma arma poderosa nas mãos do Estado. Sistemas avançados de inteligência artificial são empregados para analisar grandes volumes de dados. Eles são provenientes de vendas, cadeias de suprimentos, registros alfandegários e denúncias anônimas, buscando padrões e anomalias que possam indicar a presença de produtos adulterados. Além disso, drones de alta resolução e imagens de satélite são utilizados para monitorar áreas rurais isoladas e depósitos suspeitos. Nesses locais, a produção e o armazenamento clandestinos frequentemente se escondem. Longe dos centros urbanos e da fiscalização ostensiva, a natureza transnacional de alguns insumos químicos e das rotas de distribuição exigiu a intensificação da colaboração internacional, em níveis sem precedentes. Reuniões de alto nível com agências de segurança e inteligência de países vizinhos e de outras partes do mundo tornaram-se rotina, com o objetivo de promover a troca ágil de informações, o compartilhamento de expertise e o desenvolvimento de estratégias conjuntas. O intuito é interceptar a matéria-prima letal antes que ela chegue ao território nacional. A Interpol, a Europol e outras organizações globais de combate ao crime estão ativamente envolvidas, reconhecendo a ameaça global que esta rede representa. O metanol, um produto químico industrial comum e de baixo custo, é relativamente fácil de adquirir no mercado lícito, o que complica enormemente qualquer tentativa de rastreabilidade. Ele é desviado de setores legítimos, como a produção de combustíveis, solventes ou anticongelantes, por meio de fraudes documentais complexas, licenças falsificadas e uma intrincada rede de intermediários corruptos que operam em múltiplas jurisdições. Identificar o ponto exato de desvio e o elo inicial dessa cadeia de contaminação é, sem dúvida, um dos maiores entraves investigativos, exigindo perícias químicas e forenses de alta complexidade. No entanto, essa era apenas a ponta do iceberg. No campo legislativo, propostas para criminalizar com maior rigor a adulteração de alimentos e bebidas, equiparando-a a crimes hediondos, ganham força e apoio bipartidário no Congresso Nacional. A crescente pressão popular, aliada à gravidade dos fatos, impulsionou um debate sem precedentes. Parlamentares de diferentes espectros políticos uniram-se na busca por respostas legislativas eficazes que reflitam a indignação coletiva diante de crimes tão cruéis. A discussão agora se volta para a reformulação do Código Penal, com o objetivo de estabelecer punições mais severas, alinhadas à dimensão do sofrimento causado por essa prática nefasta. A intenção é clara: garantir que a justiça seja proporcional à brutalidade dos atos. A proposta mais contundente sugere que a adulteração de bebidas com substâncias tóxicas, como o metanol, seja equiparada a crimes contra a vida, com penas que superam em muito as atuais sanções por falsificação. Há um consenso emergente de que a simples pena pecuniária ou de detenção branda não reflete a intencionalidade homicida por trás da mistura de um veneno e produtos de consumo. É uma resposta direta e necessária ao clamor por justiça, que ecoa em cada família atingida, em cada leito de hospital. Enquanto o arcabouço legal é reavaliado e aprimorado, a população permanece em um estado de profunda apreensão. A pergunta que martela a mente de milhões de brasileiros é fundamental, urgente e desesperadora: como distinguir o veneno do prazer, o perigo da diversão? Em meio à complexidade e à angústia dessa crise, o secretário nacional do consumidor, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, trouxe luz a essa questão premente em sua entrevista exclusiva ao G1 Atualidade, oferecendo um panorama realista da situação. O secretário destacou que a primeira e mais vital linha de defesa do consumidor não reside em testes caseiros improvisados, que são inviáveis, perigosos e totalmente ineficazes. Ele enfatizou, com veemência, a importância primordial de compreender a origem e a procedência dos produtos que chegam às nossas mesas. Em suas palavras, que servem de alerta e guia, o consumidor precisa ser um fiscal ativo da cadeia de distribuição, um guardião da própria segurança. Isso significa ir muito além do simples rótulo e questionar, com rigor, a legitimidade do ponto de venda e a reputação do fornecedor.
Uma revelação crucial feita por Pereira desmistifica a crença equivocada de que apenas bebidas de baixo custo ou de marcas desconhecidas estariam sob risco. Segundo Pereira, a sofisticação e o vasto alcance dessa rede criminosa permitem a contaminação de produtos variados, inclusive aqueles de marcas renomadas e com ampla distribuição. A adulteração, portanto, não se restringe a bebidas artesanais ou de origem duvidosa. Ela pode, de forma insidiosa, infiltrar-se em canais de distribuição aparentemente seguros e confiáveis, pegando muitos de surpresa. Essa realidade levanta uma questão ainda mais perturbadora e desafiadora. Se nem mesmo as marcas estabelecidas, com toda a sua estrutura de controle, estão imunes a essa ameaça, como o cidadão comum, desprovido de laboratórios e especialistas, pode realmente se proteger de forma eficaz? A resposta, ele ponderou, reside em uma combinação estratégica de vigilância constante, conhecimento aprofundado e uma desconfiança saudável. O secretário alertou, em particular, sobre a sutileza traiçoeira do metanol. A substância não altera visivelmente a cor, o aroma ou a textura da bebida, tornando qualquer tentativa de detecção visual ou olfativa praticamente impossível e extremamente perigosa. Com essa invisibilidade letal, paira a dúvida. Existiria algum sinal, por menor que seja, alguma pista oculta que pudesse, de fato, salvar uma vida da tragédia iminente? O secretário Pereira, com a voz carregada de um peso que ia além da formalidade de seu cargo, admitiu a dura verdade. Para o cidadão comum, desprovido de equipamentos de laboratório e conhecimentos técnicos aprofundados, um sinal oculto infalível de detecção de metanol em uma bebida bem falsificada simplesmente não existe. A substância, em sua natureza traiçoeira, confunde-se perfeitamente com o etanol, tornando a tarefa de discernir entre vida e morte uma loteria cruel. A única defesa real, nesse cenário de extrema astúcia criminosa, reside em uma cadeia de proteção muito mais ampla e complexa, que transcende a capacidade individual de análise. É por essa razão que a Força-Tarefa Interministerial, englobando o Ministério da Justiça, Saúde, Agricultura e até mesmo a Polícia Federal, tem intensificado suas operações em diversas frentes. A estratégia não é apenas reativa, mas proativa, buscando desmantelar as redes de produção e distribuição antes que os produtos cheguem às prateleiras. Investigações complexas, que envolvem rastreamento de insumos químicos e monitoramento de atividades financeiras suspeitas, estão em pleno andamento, visando cortar o mal pela raiz. Os grupos criminosos, de fato, não apenas falsificam rótulos, mas replicam a identidade visual das marcas com uma precisão assustadora. Eles utilizam maquinário industrial clandestino capaz de simular linhas de engarrafamento legítimas, produzindo garrafas, tampas e selos que, a olho nu, são quase indistinguíveis dos originais. Essa sofisticação eleva o desafio a um patamar sem precedentes, exigindo das autoridades uma constante atualização de suas técnicas de investigação e perícia. Nesse embate desequilibrado, a ciência e a tecnologia emergem como os verdadeiros baluartes da segurança. Laboratórios de referência espalhados pelo país estão trabalhando em regime de urgência, desenvolvendo e aprimorando métodos de análise rápida e precisa para identificar a presença de metanol. Equipamentos como cromatógrafos a gás e espectrômetros de massa são essenciais para essa detecção, mas seu uso é restrito a ambientes controlados e por pessoal altamente qualificado, sendo a única garantia absoluta de um produto livre de adulteração. A inteligência policial e o compartilhamento de informações entre as agências governamentais tornaram-se o pilar central da contraofensiva. Relatórios de apreensões, dados de hospitais sobre casos de intoxicação e denúncias anônimas são cruzados incessantemente para mapear os focos de produção e as rotas de distribuição. O secretário apelou para que qualquer suspeita, por menor que seja imediatamente comunicada às autoridades, reforçando que a participação da população é vital para desvendar novos elos da rede criminosa. Se o consumidor já tiver adquirido um produto e, ao chegar em casa, notar alguma inconsistência, como um rótulo ligeiramente torto, uma tampa que gira com facilidade excessiva ou um líquido com turbidez incomum, a recomendação é clara: não o consuma. O ideal é guardar o produto sem violar a embalagem e entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor ou a polícia.
Essa amostra pode ser crucial para as investigações e para evitar que outras pessoas se tornem vítimas. A crise do metanol, lamentou o secretário, está causando uma profunda erosão na confiança do consumidor brasileiro, afetando até mesmo marcas legítimas. Em resposta, a indústria de bebidas séria investe em novas tecnologias de selagem e rastreabilidade, como códigos QR únicos por garrafa e hologramas de segurança mais complexos. Campanhas de conscientização são lançadas, em parceria com o governo, buscando restaurar a transparência e a credibilidade no setor. Paralelamente à fiscalização e à inteligência, o endurecimento da legislação segue em pauta no Congresso Nacional, com propostas para aumentar as penas para crimes de adulteração e falsificação. A cooperação internacional é igualmente crucial, com contatos feitos com autoridades de outras nações para troca de informações sobre rotas de contrabando e fornecedores de metanol ilícito. O objetivo primordial é sufocar o suprimento na fonte e impedir que a substância chegue ao Brasil. Apesar da complexidade e da gravidade do cenário, o secretário Rodrigues Pereira concluiu sua fala com uma mensagem de resiliência e esperança, ainda que cautelosa. Ele enfatizou que, juntos, governo, indústria e sociedade civil podem e devem vencer essa batalha. A vigilância contínua, a denúncia ativa e o apoio às medidas de fiscalização são as armas mais poderosas para restaurar a tranquilidade no consumo de bebidas. A luta é árdua, mas a determinação em proteger a saúde pública é inabalável. E então, algo que mudaria tudo aconteceu. Com uma expressão grave, o secretário não hesitou em apontar os pontos críticos da investigação. Ele iniciou sua fala. Nossas investigações indicam que a maior parte das adulterações não está ocorrendo nas grandes redes de supermercados ou em distribuidores oficiais de marcas renomadas. Pelo contrário, o risco se concentra em pequenos estabelecimentos, como bares de periferia sem licença sanitária adequada, distribuidoras de bebidas clandestinas e vendas online, através de plataformas informais e grupos de redes sociais. A revelação chocou a todos, deslocando a percepção de risco que muitos tinham. O secretário explicou que a estratégia da rede criminosa explorava precisamente a fragilidade da fiscalização e a busca por preços mais baixos por parte dos consumidores. Esses canais oferecem uma porta de entrada com menor escrutínio, onde a falsificação e a adulteração são mais difíceis de rastrear, detalhou Paulo Henrique. Os criminosos se aproveitam da informalidade e da desesperança econômica de alguns comerciantes, seduzidos por margens de lucro aparentemente atraentes. Estes acabam por se tornar elos involuntários de uma cadeia de morte. A falta de notas fiscais e a opacidade das transações são um convite aberto para a ilicitude. Diante desse panorama, a orientação para a população tornou-se clara e direta. A primeira e mais importante medida é sempre adquirir bebidas alcoólicas em estabelecimentos de confiança, enfatizou o secretário. Ele completou: busquem locais que possuam alvará de funcionamento e reputação consolidada. Alertou ainda: evitem comprar produtos de vendedores ambulantes, de lojas com aparência duvidosa ou de ofertas irresistíveis em plataformas digitais que não garantem a procedência. O preço excessivamente baixo, nesse caso, é um alerta vermelho, não uma oportunidade. O secretário prosseguiu, detalhando aspectos visuais que, embora não detectem o metanol, podem indicar falsificação. Paulo Henrique instruir: verifiquem sempre o lacre da garrafa, se está íntegro e sem sinais de violação. A etiqueta deve estar bem colada, sem bolhas, rasuras ou desalinhamentos. O selo fiscal, quando aplicável, precisa ser autêntico. Ele prosseguiu: observem também a clareza do líquido e a presença de sedimentos incomuns. Qualquer anomalia, por menor que seja, deve ser motivo para não consumir e denunciar imediatamente às autoridades. O secretário fez questão de reiterar que, embora a conscientização fosse vital, as autoridades não estavam de braços cruzados. Ele assegurou: a força-tarefa está atuando com uma intensidade sem precedentes. A tecnologia de rastreamento de insumos químicos, aliada à inteligência policial, nos permitiu identificar laboratórios clandestinos e rotas de distribuição em várias regiões. A cooperação internacional, por sua vez, foi crucial para desbaratar células dessa rede que operavam além das nossas fronteiras.
Isso revelou uma logística sofisticada de importação de metanol e exportação de produtos adulterados. As propostas de endurecimento da legislação, antes focadas em penas mais severas, agora se ramificavam para atacar a estrutura criminosa de forma mais eficaz. Paulo Henrique explicou: estamos trabalhando para implementar leis que permitam a rápida desapropriação de bens de criminosos envolvidos nessa adulteração, visando descapitalizar a rede. Além disso, há discussões avançadas sobre a criação de um registro nacional de insumos químicos controlados, com monitoramento em tempo real. Isso dificultará o acesso ao metanol puro por vias ilegais. A responsabilidade solidária de plataformas digitais que permitem a venda de produtos ilícitos também está em pauta. A crise do metanol não era apenas uma questão de saúde pública, mas também um golpe profundo na economia e na confiança do consumidor. O secretário reconheceu a dimensão do desafio. Ele admitiu com franqueza: sabemos que a população está apreensiva e a confiança nas marcas e nos estabelecimentos foi abalada. É por isso que a transparência e a ação firme são nossas maiores ferramentas. Precisamos restaurar a sensação de segurança, garantindo que o lazer e a celebração não se transformem em tragédia. O impacto no setor de bebidas, que gera milhões de empregos, é considerável e nos motiva a agir com ainda mais rigor. Ele finalizou com um apelo direto à colaboração cidadã. Paulo Henrique declarou: a luta contra essa praga criminosa não é exclusiva das autoridades. Cada cidadão é um agente fiscalizador em potencial. Denunciem qualquer suspeita. Utilizem os canais oficiais Disque Denúncia, Procon. Polícia Civil. A informação de um único consumidor pode ser a peça que falta para desmantelar um esquema inteiro e salvar vidas. A vigilância coletiva é a nossa maior arma contra a invisibilidade do metanol. A determinação, antes inabalável, agora se revestia de uma clareza estratégica e de um senso de urgência ainda maior. O panorama da crise havia sido redefinido. Não se buscava uma solução mágica, mas sim uma resposta multifacetada à dura realidade de uma ameaça complexa. A promessa era de um combate incessante. Cada descoberta, cada orientação e cada denúncia seriam passos firmes na direção de restaurar a segurança e a tranquilidade para todos os brasileiros. O objetivo era garantir que o prazer de um brinde não fosse mais sinônimo de um risco oculto. O secretário Paulo Henrique mal havia terminado sua fala, a voz ainda ecoando o apelo à vigilância coletiva, quando um bip insistente e incomum irrompeu da sala de operações adjacente. Não era um som de rotina, mas o alerta de segurança de nível máximo, que congelou a respiração de todos os presentes. A tenente-coronel Ana Lúcia, chefe de inteligência, surgiu na porta, o semblante carregado de uma gravidade que fez todos prenderem a respiração. Senhor, nosso sistema de rastreamento de insumos químicos acaba de detectar um volume sem precedentes de metanol puro entrando no país, ela relatou, a voz tensa e apressada. Não são carregamentos isolados. Há múltiplos focos de importação ilegal em diversas fronteiras simultaneamente. A escala é assustadora, muito além do que havíamos previsto em qualquer um de nossos cenários. A notícia caiu como um raio, redefinindo completamente a dimensão da crise. O que antes parecia uma batalha contra a adulteração dispersa, agora se revelava como uma ofensiva coordenada e massiva, uma declaração de guerra aberta à saúde pública. Paulo Henrique cerrou os punhos, a determinação em seu rosto endurecendo para uma fúria calculada. Sua voz, embora baixa, cortou o ar com uma autoridade incontestável. Mobilizem tudo. Ordens precisas foram disparadas logo em seguida. Ativar o protocolo de alerta máximo em todos os modais de transporte. Reforçar a vigilância em depósitos e fábricas de insumos químicos. Quero um mapa térmico atualizado dos pontos de entrada e distribuição potencial nas próximas 6 horas. A tensão no ar era palpável, mas a sala, antes mergulhada em um burburinho, silenciou, focada na execução imediata. Cada membro da equipe sentia o peso da responsabilidade, cientes de que vidas dependiam da sua eficiência. A imaginação dos criminosos parecia não ter limites. A gravidade da ameaça ampliava o leque de possibilidades nefastas. Se o objetivo não era apenas o lucro fácil através da adulteração, o metanol poderia ser usado para contaminar produtos de higiene, alimentos processados ou até mesmo reservatórios de água em menor escala. Semeando o pânico generalizado,
A ideia de que o veneno pudesse infiltrar-se em aspectos tão cotidianos da vida gerava um pavor silencioso, uma paranoia social que os criminosos pareciam dispostos a explorar. A vulnerabilidade da sociedade se expunha de forma brutal. Equipes de cibernética mergulharam em redes sombrias, buscando padrões e mensagens codificadas, transações em criptomoedas e fóruns clandestinos onde a venda de substâncias ilícitas era rotineira. Agentes de campo, trabalhando sob disfarce, intensificaram a coleta de informações em portos, terminais de carga e em comunidades com histórico de atividades ilícitas. A análise forense de amostras apreendidas, mesmo que mínimas, poderia revelar a origem geográfica do metanol e, consequentemente, a rede de fornecimento. Cada fragmento de informação era meticulosamente analisado. No Congresso, a pressão por uma resposta contundente atingia níveis críticos. Deputados e senadores exigiam explicações e medidas imediatas, conscientes da ira popular que crescia a cada noticiário. A população, já exausta pela incerteza, via a ameaça se transformar em um fantasma que rondava cada compra, cada refeição. O medo de uma contaminação invisível e onipresente corroía a confiança nas instituições e no próprio mercado, gerando um clima de desconfiança generalizada. A resiliência social estava sendo posta à prova. Do outro lado do Atlântico, a Europol e a Interpol intensificavam a troca de dados com as autoridades brasileiras, cruzando informações sobre rotas de tráfico, perfis de organizações criminosas transnacionais e históricos de apreensões de precursores químicos. Especialistas em guerra química e bioterrorismo de nações aliadas ofereciam suporte técnico e estratégico, compartilhando inteligência e experiências em cenários de contaminação. A coordenação internacional era a única barreira capaz de conter uma ameaça tão difusa. Era uma corrida global contra o tempo, em meio ao caos informacional. Um padrão emergia lentamente dos dados. Algoritmos complexos começavam a traçar conexões entre empresas de fachada recém-abertas e movimentações financeiras atípicas. Estas últimas ocorriam, em sua maioria, em países com leis de controle menos rigorosas. O secretário Paulo Henrique mantinha a postura firme, a seriedade gélida que agora era sua máscara de comando, apesar da gravidade crescente. Ele sabia, contudo, que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Cada novo relatório e atualização fortalecia sua convicção de que desmantelar aquela rede criminosa era mais do que um dever, era uma batalha pela alma da nação, um combate implacável contra um terror invisível. A compreensão de que não se tratava de incidentes isolados, mas de uma ação meticulosamente orquestrada, redefiniu por completo a urgência da situação. Aquilo que se manifestava como uma série de contaminações aleatórias revelou-se um ataque direto à saúde pública e à segurança dos cidadãos. A escala dessa empreitada maligna, com a entrada simultânea de grandes quantidades da substância tóxica por diferentes pontos, elevou o patamar da ameaça a um nível sem precedentes. Diante de tal cenário, a mobilização governamental transcendeu a mera fiscalização, convertendo-se em uma ofensiva estratégica. As equipes de inteligência e segurança, agora cientes da profundidade do esquema, intensificaram suas ações para mapear e desmantelar essa complexa teia de distribuição. O foco, que antes se concentrava na retirada dos produtos adulterados do mercado, agora mirava a fonte, os financiadores e os articuladores dessa trama perigosa. A população, por sua vez, acompanhava cada desdobramento com uma mistura de apreensão e indignação crescente. A notícia de que a ameaça era mais profunda e organizada do que se imaginava gerou um clamor ainda maior por respostas e por uma proteção efetiva. A desconfiança se alastrava, não apenas sobre a origem das bebidas, mas sobre a eficácia das barreiras que deveriam impedir tal invasão. O secretário Paulo Henrique Rodrigues Pereira e os demais membros da Força-Tarefa reconheciam a gravidade da conjuntura, afirmando que a resposta seria proporcional à audácia da investida. Novas diretrizes de segurança foram implementadas, e a cooperação entre as agências de inteligência e as autoridades internacionais fortalecida para rastrear os caminhos do metanol. O objetivo era cortar as rotas de suprimento e desmascarar os verdadeiros mentores por trás dessa campanha de envenenamento. Enquanto as autoridades apertavam o cerco, uma questão se impunha com força:
Quem teria o poder e os recursos para orquestrar uma operação de tal magnitude, capaz de infiltrar veneno em volume tão expressivo? E com qual propósito? A resposta a essa pergunta poderia revelar um adversário muito mais sofisticado e perigoso do que qualquer um poderia prever. A dimensão revelada desta crise transcendia a mera adulteração de bebidas, expondo uma ferida profunda na cadeia de suprimentos e na confiança pública. Era uma investida calculada contra a segurança coletiva e a integridade de um setor, arquitetada com frieza e precisão aterrorizantes. A detecção do impressionante volume de metanol puro no país não foi apenas um alerta, mas a confirmação inequívoca de que enfrentavam uma operação de escala sem precedentes, exigindo uma resposta igualmente monumental e multifacetada. As autoridades, cientes da batalha árdua que se descortinava, intensificavam não só a fiscalização, mas também os esforços de inteligência para desmantelar a complexa engenharia por trás dessa ameaça. Esta não era uma luta que se encerraria com prisões pontuais, mas sim uma redefinição fundamental de como o mercado de bebidas é regulamentado, monitorado e protegido. Era um desafio que exigia vigilância contínua, cooperação sem fronteiras e aprimoramento constante das estratégias de detecção. Para os consumidores, a pergunta inicial sobre a segurança de suas bebidas ganhava agora uma camada de complexidade e urgência. A resposta não residia em um teste caseiro simples, mas na exigência intransigente de transparência das marcas, na valorização de produtores idôneos e na desconfiança imediata contra ofertas que parecessem boas demais. É um novo pacto social, no qual a informação precisa e a atenção minuciosa se tornam nossas principais ferramentas de defesa e empoderamento. O secretário nacional do consumidor, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, reiterou que esta é uma guerra travada em diversas frentes simultaneamente. Ela se estende desde os portos e fronteiras, onde remessas clandestinas são interceptadas, até as prateleiras de supermercados, bares e restaurantes, local onde a fiscalização precisa ser incansável e abrangente. Contudo, essa guerra é igualmente travada na consciência crítica de cada um de nós, na capacidade de questionar e de exigir o que nos é devido por direito. A batalha contra essa rede obscura e suas ramificações pode se estender por um período considerável, mas a mobilização e a determinação em desvendar seus mentores são inabaláveis. O objetivo final não é apenas punir os responsáveis, mas também restaurar plenamente a tranquilidade e a certeza de que o que consumimos é seguro. Este é um direito fundamental brutalmente violado pela ambição criminosa. Esta narrativa, que nos trouxe desde a apreensão inicial até a compreensão da magnitude e sofisticação deste desafio, chega agora ao seu ponto de reflexão final. Ela revelou que nossa vulnerabilidade é um terreno fértil para mentes criminosas, mas também que a capacidade de resposta das instituições e a resiliência da sociedade são poderosas quando mobilizadas. E você, que nos acompanhou em cada etapa desta revelação perturbadora, qual a sua percepção mais profunda sobre a dimensão e as implicações dessa ameaça? Como acredita que podemos, juntos, fortalecer as defesas coletivas contra esquemas tão destrutivos e traiçoeiros? Sua opinião é crucial para aprofundarmos o entendimento e delinearmos as soluções futuras. Deixe seu comentário, compartilhe esta história para que mais pessoas estejam informadas e clique no botão gostei para apoiar nosso trabalho em trazer a verdade. Sua participação ativa faz toda a diferença nesta discussão vital para a saúde e segurança de todos.